Olá, meu querido. Olá, minha querida. Tudo bem com vocês? Os cinco primeiros livros da Bíblia sustentam toda a revelação das Escrituras. Sem o Pentateuco, nós não entenderíamos a criação, não é isso? O pecado, a aliança, a lei, o povo de Israel e principalmente aqui o plano de redenção através de Jesus Cristo. Muitas pessoas leem Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio sem compreender a profundidade espiritual destes livros. Mas hoje nós vamos mergulhar em um estudo poderoso e revelador para entender o Pentateuco de uma vez por todas. Quem escreveu estes livros, não é isso? Qual o propósito deles? Por que eles são tão importantes e como cada um aponta aqui diretamente para Cristo? Prepare a sua Bíblia, porque este estudo vai abrir o seu entendimento sobre a base de toda a palavra de Deus. A palavra Pentateuco, ela vem do grego, quer dizer penta, que aí é cinco, né? E teuchos, que são livros. Então, o Pentateuco, ele é formado pelos cinco primeiros livros da Bíblia. E quais são esses cinco primeiros livros da Bíblia que eu já falei anteriormente? Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômios. E esses livros são conhecidos também como a lei. A Torá é muito conhecido pelos judeus como a Torá, também conhecido como os livros de Moisés. Então, o Pentateuco é o alicerce de toda a Bíblia. Sem entendermos aqui o Pentateuco, é impossível nós compreendermos plenamente a origem da humanidade, entendemos o que é o pecado, a aliança, né? Entendemos aqui a história do povo de Israel, o sacrifício e a vinda de Jesus Cristo. Então, para entender esses temas que eu falei aqui, nós precisamos entender e compreender o Pentateuco. E falando aqui da autoria do Pentateuco, tradicionalmente, a autoria ela é atribuída a Moisés, né? O próprio Jesus ele afirmou isso quando ele disse lá em João, no capítulo 5 e o verso de número 46, que Jesus vai falar exatamente assim: porque se vós cresceis em Moisés, crereis em mim, porque de mim escreveu ele. E quem foi Moisés? Moisés ele foi o legislador, né? Ele foi o profeta, ele foi o líder de Israel e principalmente aqui ele foi o escritor da lei. Embora existam debates acadêmicos modernos sobre edições posteriores, né? A tradição judaica cristã reconhece Moisés como o principal autor do Pentateuco. E qual é a importância do Pentateuco? O Pentateuco ele apresenta aqui primeiro a criação, ou seja, ele mostra como tudo começou. O Pentateuco também vai nos apresentar aqui a queda do homem, não é isso? Ele explica aqui a entrada do pecado no mundo, o plano da redenção, né? Desde Gênesis ali, Deus revela o seu plano para a salvação da humanidade. O Pentateuco também vai nos apresentar aqui a formação de Israel. Deus levanta aqui um povo para cumprir os seus propósitos e também a lei de Deus, ou seja, o padrão moral e espiritual para o seu povo. Então é isso que o Pentateuco é a importância do Pentateuco, é o que ele vai nos apresentar, como nós falamos aqui, esses pontos principais. E nós podemos falar aqui livro por livro aqui do Pentateuco, começando, claro, pelo primeiro livro, que é o livro do Gênesis, que é o livro dos começos, como tem como um tema principal ali, o princípio de todas as coisas, né? Principais acontecimentos que nós encontramos no livro do Gênesis é a criação do mundo, é a criação, né, de Adão e Eva, a origem do pecado, fala de Caim e Abel, né? Fala do dilúvio,
da Torre de Babel, fala de Abraão, de Isaac, Jacó e também ali a história de José. E o versículo chave do livro do Gênesis está lá em Gênesis capítulo 1 e verso de número 1, que vai dizer: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a grande lição aqui é que tudo começa em Deus, ou seja, a criação, né, ela começa em Deus. Deus criou a luz, Deus criou os céus, Deus criou a terra, os animais e o homem, né? Então o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. E Gênesis também vai falar aqui da queda, né? Isso, o pecado que entrou no mundo através da desobediência de Adão e de Eva. E a Gênesis vai falar das consequências desse pecado, da morte espiritual, da separação de Deus, do sofrimento, da maldição sobre a terra. Mas ali em Gênesis capítulo 3, verso 15, que é um dos versículos mais conhecidos, Deus ele já anuncia aqui o Messias. Então isso é chamado pelos teólogos de proto-evangelho, né? Isso, proto-evangelho, que seja o primeiro anúncio da salvação. Gênesis também vai falar de Abraão, vai falar da aliança, né? Isso, Abraão foi chamado por Deus para iniciar uma grande nação. Então Deus promete a Abraão terra, descendência e a bênção para todas as famílias ali da terra. E Jesus viria então da descendência de Abraão. Também nós podemos falar aqui do segundo livro, que é o livro do Êxodo, que é o segundo livro do Pentateuco, que é o livro da libertação. Por quê? Porque como tema principal, ali o livro do Êxodo vai falar da libertação, da redenção, né? Principais acontecimentos que nós vemos ali no livro do Êxodo é a escravidão no Egito, é o chamado de Moisés, são as 10 pragas, né? A Páscoa, é ali que é estabelecido a Páscoa, uma das festas mais importantes do judaísmo, é a travessia do Mar Vermelho, os 10 mandamentos, como nós conhecemos. E o versículo-chave de Êxodo está lá no capítulo 5, o verso 1, povo, porque está falando justamente dessa libertação, onde o povo era escravo e passa a ser liberto. Então, o Egito representa, aqui no livro do Êxodo, o pecado, né? Israel estava escravo, isso simboliza a humanidade presa, né, ao pecado. Então, Deus levanta aqui Moisés, né, isso, e Moisés é um tipo aqui de Cristo, ou seja, Moisés é um libertador, ele é o intercessor. Moisés aqui é o guia do povo aqui em Êxodo. Fala também da Páscoa, né? Isso que é o cordeiro morto ali no Egito, apontava para Jesus Cristo, o sangue nos umbrais que representa ali a proteção. Jesus, ele é o Cordeiro de Deus. Então, também Êxodo vai falar dos 10 mandamentos, que Deus entrega a sua lei ali no Monte Sinai, né? E a lei, ela revela o caráter santo de Deus. A lei vai revelar o pecado da humanidade e a necessidade de salvação. Podemos falar também do terceiro livro do Pentateuco, que é o livro de Levítico, que é o livro da santidade. Tema principal ali é a santidade e adoração. Palavra-chave é sede santos, não é isso? Principais temas que nós encontramos no livro de Levíticos é sacrifício, vai falar ali, vai estabelecer o sacerdócio, a pureza, a santidade, a expiação. Quando se fala do sacerdócio, né, são os sacerdotes que faziam ali a mediação entre Deus e o povo. Então, tudo isso apontava para Jesus Cristo, nosso, que é o nosso sumo sacerdote eterno. O livro de Levítico também vai falar dos sacrifícios, né? Isso, os sacrifícios, os animais que eram sacrificados pelos pecados do povo, mas que aqueles sacrifícios eles eram temporários. Então Jesus seria aqui o sacrifício perfeito e definitivo. O livro de Levítico vai também falar da santidade de Deus, né? Levítico então mostra que Deus ele é santo e que ninguém pode se aproximar dele de qualquer maneira, não é isso? Nós temos o quarto livro do Pentateuco também, que é o livro
da peregrinação. Tem como tema principal a caminhada ali no deserto, né? Principais acontecimentos ali no livro de Números são os censos de Israel, rebeliões que acontecem ali, muita murmuração. O livro de Números também vai citar isso, e os juízos, né, de Deus, os 40 anos ali do povo no deserto, né? Isso. Então, o deserto vai falar, o deserto ele foi um lugar de provação ali para o povo. O deserto foi um lugar de tratamento, onde Deus estava tratando o povo, né? Foi um lugar de dependência, aonde o povo ali totalmente dependia de Deus. E o deserto, ele é um lugar de amadurecimento espiritual ali para o povo. Então, Israel, ele saiu do Egito rapidamente, mas o que acontece é que o Egito demorou para sair ali do coração de Israel. Nós vemos a murmuração do povo ali, que é mencionado no livro de Números, né? O povo reclama constantemente, e algumas lições que nós vemos é que a incredulidade atrasa as promessas, a desobediência ali gera uma consequência. E nós vemos aqui a fidelidade de Deus, né? Mesmo diante da rebeldia do povo ali, Deus permanece fiel. E nós temos o quinto livro, que é o livro de Deuteronômio, que é o livro no caso aqui, da recapitulação, né? É o livro da recapitulação, que tem como o tema principal a renovação da aliança. Então, o Deuteronômio tem como ali principal a renovação da aliança, né? Significado que é a segunda lei, né? Moisés relembra aqui os mandamentos. Moisés aqui em Deuteronômio vai relembrar a história e a aliança que Deus faz com o seu povo. Então, o discurso final aqui de Moisés é que antes de Moisés morrer, Moisés prepara a nova geração. Então, ele enfatiza aqui o que? A obediência, a fidelidade e o amor a Deus, não é isso? Tem aqui o grande mandamento no livro de Deuteronômio, que amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Então, esse texto ele foi citado até por Jesus Cristo. Então, nós podemos ver que Jesus também cita o próprio texto aqui, que foi falado por Moisés em Deuteronômio. E Jesus no Pentateuco, né? O Pentateuco inteiro, ele vai apontar para Cristo, né? Isso em Gênesis, vejam só, legal isso, se você puder anotar, Gênesis, Jesus ele é a semente prometida. Quando nós vamos lá para Êxodo, Jesus é o sumo sacerdote. Quando a gente vai para Números, Jesus é a rocha espiritual. Quando a gente lê o livro de Deuteronômio, né, isso, Jesus é o profeta semelhante a Moisés. Isso é bem interessante. E para nós aqui concluirmos o nosso vídeo, o Pentateuco ele não é apenas uma história antiga, mas o Pentateuco ele é fundamento da fé, ele é revelação divina. O Pentateuco é uma preparação para o Evangelho. E quando nós entendemos o Pentateuco, entendemos melhor o que? A cruz, entendemos melhor a graça, entendemos melhor a redenção e o propósito de Deus, né? E se esse estudo edificou a sua vida, quero te fazer mais uma vez aquele pedido, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, deixe o seu comentário aqui também do que você gostou, o que você gostaria de que a gente estivesse aqui tratando de mais assuntos sobre esses estudos da Palavra de Deus. Que Deus continue abençoando você, sua casa e toda a sua família. Até a próxima e um grande abraço.